Olá, alunos! Voltando então à nossa segunda etapa da nossa aula de literatura, no período do trovadorismo, século XII, cantigas. Nós vimos a aula passada que as cantigas elas se dividem em satíricas, que por sua vez se dividem em cantigas de escárnio, cantigas de maldizer, e cantigas lírica, que se dividem em cantigas de amor e cantigas de amigo. Nós vimos, né, que a primeira produção literária do trovadorismo que nós temos conhecimento é a Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga da Guarvaia, que foi escrita no idioma galego-português por Paio Soares de Taveirós no ano de 1189, e eu li um trecho para vocês conhecerem. Ao lerem os slides, né, vocês poderão observar que existem palavras lá que vão ser estranhas para vocês, tá? Como retraia, mia, senhor, entom, non, porque são do português arcaico, galego-português. A nossa língua é viva, ela se transforma no decorrer do tempo, né? Então, ela vai mudando, ela sofre modificações, e foi o que aconteceu com o galego-português. Não existia o feminino, por isso a expressão mia, senhor. E aí, né, no decorrer dos anos, essa língua foi se modificando, foi se transformando, então apareceu, né, o feminino, mia, sem o NH, né, hoje nós temos, né, esse pronome com NH, minha, né, o entom, que virou então, non, que virou não, né? Então a nossa língua ela se modificou no decorrer do tempo, mas essas palavras, né, que vão soar estranhas para vocês, elas estão escritas no galego-português. E nós vimos então, né, a primeira manifestação literária, que é a Cantiga da Guarvaia, a Cantiga da Ribeirinha. Ela é uma cantiga lírica, ela é uma cantiga de amor. Na cantiga de amor, o trovador tem que destacar todas as qualidades da mulher amada, colocando-se numa posição inferior, reproduzindo, né, a relação de vassalagem, tá? Então ele é o servo da sua dama. E vamos lembrar, né, que tinha que ser uma mulher casada, uma mulher da nobreza, né, da corte ali. O tema mais comum nessas cantigas de amor é o sofrimento provocado pelo amor não correspondido. É chamada, né, de a coita de amor. Coita, de coitado, de dor, de sofrimento. As cantigas de amor reproduzem o sistema hierárquico na época do feudalismo, porque o trovador passa a ser o vassalo, o servo da amada, né? E essa amada representa o senhor feudal, ela é a suzerana. E espera, né, o trovador, ele espera receber um benefício em troca dos seus serviços. Então, a idealização da dama por seu trovador. Os textos, né, por serem cantigas que relatam aí uma desigualdade social, né, essa relação de vassalagem, de inferioridade do trovador em relação, né, à sua senhora. Então ela não manifesta nenhuma expectativa de que esse amor vai se concretizar, porque é a representação aí de uma desigualdade social, né? O servo em relação ao senhor feudal. Então, por isso o sofrimento de amor, né? Porque esse amor não vai dar certo. Então, eu vou ler para vocês, né, um trechinho de uma outra cantiga de amor aqui. Quantos o amor faz padecer penas que tenho padecido, querem morrer e não duvido, que alegremente queiram morrer. Porém, enquanto vos puder ver, vivendo assim eu quero estar e esperar e esperar. Sei que a sofrer estou condenado e por vós cegam os olhos meus. Não me acudis nem Deus, mas se sabendo-me abandonado, ver-vos, Senhora, me for dado, vivendo assim eu quero estar e esperar e esperar.
Agora no galego-português, né? Vou tentar um trechinho aí. Quanto zangran coita d'amor, e no mundo qual og eu queira morrer, eu o sei. Então, são palavras bem complicadas, né? Atentem-se que acontecem rimas, tá? Nessa produção literária, vocês vão ver, né, que os versos, né, no final de cada verso, as palavras, né, se combinam. Então, existem rimas e a gente vê aqui também o paralelismo chamado de Leixia-Prem. Atentem-se depois a essa figura de linguagem, tá? O Leixia-Prem é a repetição do último verso, sempre, em todas as estrofes. Aqui nós pudemos ver, né, e esperar, que vai se repetir nas outras estrofes, no final, né, também das outras estrofes. Na cantiga de amor, faltou eu dizer para vocês que o eu lírico, ele é masculino, tá? Então, é a voz do trovador, é a voz, né, do servo, do vassalo, se lamentando, né, sofrendo por esse amor, né, pela dama que é a senhora, tá? Então, o eu lírico é masculino. Já na canção de amigo, que nós vamos ver agora, o eu lírico, ele é feminino. Então, é uma cantiga escrita também por um trovador, tá? Por um nobre, embora seja um homem que escreve, vocês vão observar que a voz que fala nessa cantiga, né, nesse poema, é feminina, é o eu lírico feminino. Por quê? A palavra amigo, né, que vai ser retratada nessa canção, significa, na verdade, namorado, tá? O tema principal da canção de amigo é a lamentação da mulher pela falta do amado. Esse amado dela foi embora, ou foi para a guerra, ou viajou. O amado não está presente. Esse amigo que ela chama, né, não está presente e ela vai, é uma camponesa, tá? Normalmente, né, é uma camponesa que vai falar da vida simples do campo e ela lamenta aí a ausência do seu amigo, né? Sente saudades do seu amigo. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Ergue-te, amigo, que dormes nas manhãs frias. Todas as aves do mundo de amor diziam: alegre eu ando. Ergue-te, amigo, que dormes nas manhãs claras. Todas as aves do mundo de amor cantavam: alegre eu ando. Todas as aves do mundo de amor diziam: do meu amor e do teu se lembrariam, alegre eu ando. Todas as aves do mundo de amor cantavam: do meu amor e do teu se recordavam, alegre eu ando. Então, essas canções, elas sempre apresentam refrão. Os versos utilizados nessas composições costumam ter 5 sílabas métricas, redondilha menor. A organização dos versos e das estrofes das cantigas de amigo é muito mais regular que das outras cantigas. Ele é mais elaborado. Os trovadores utilizavam versos muito semelhantes em estrofes diferentes, criando assim uma estrutura com paralelismo. Então, atentem-se a essa figura de linguagem, tá? Que vai se apresentar bastante nessas cantigas. Então, paralelismo é a repetição do verso inicial, tá? Então, repete-se o verso inicial nas outras estrofes, sempre com uma pequena modificação na parte final, tá? Então, o objetivo é manter esse paralelismo artístico, né, nos versos, sem alterar muito o sentido dos versos, tá? E também o paralelismo especial, que é chamado de Leixia-Prem, que é a repetição do último verso, sempre, tá? Repete o último verso da estrofe anterior. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ergue-te, amigo, que dormes nas manhãs frias. Próximo verso. Ergue-te, amigo, que dormes nas manhãs claras. Todas as aves do mundo de amor diziam. Todas as aves do mundo de amor cantavam. Então, isso é paralelismo. E o Leixia-Prem é a repetição do último verso em todas as estrofes. Alegre eu ando, alegre eu ando. Então, sempre vai repetir esse verso aí nas outras estrofes.
Agora vamos às cantigas satíricas. Então, durante a apresentação do trovador, em que ele faz o elogio para sua dama, a dama poderia não se agradar da apresentação dele. Se ela não se agradasse, ela não ia, né, oferecer lá os elogios que ele esperasse, tá? Que ele esperava ter dela. E, por sua vez, ele tinha o direito de criticar o comportamento dessa dama através das cantigas satíricas. E os outros trovadores também estariam analisando o comportamento desse trovador e se não concordasse, se achassem que ele não cumpriu as regras do amor cortês corretamente, esses trovadores também iriam criticar o comportamento desses trovadores, tá? Através das cantigas de maldizer. E eles poderiam também criticar o comportamento de outros nobres, tá? Eles faziam isso através dessas cantigas satíricas, tá? Então, a primeira cantiga satírica que eu quero falar para vocês é a cantiga de maldizer. Essa cantiga de maldizer era uma crítica, uma sátira direta, tá? Ele poderia muitas vezes citar o nome, né, de quem ele estava criticando, chegava a agressões verbais, a palavras de baixo calão, eles poderiam usar até palavrões, tá? Então o nome da pessoa satirizada poderia aparecer nessa cantiga nitidamente. Então era uma crítica explícita. Eu vou ler um trechinho. Ai, dona feia, foste vos queixar, que nunca vos louvei, meu trovar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos louvarei, todavia. E vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e sandia. Então aqui ele está criticando, né, uma senhora, chamando ela de feia, de velha e de louca. E a próxima cantiga satírica é a cantiga de escárnio. Já nessa cantiga, a crítica, a sátira era implícita, tá? Então, nelas o trovador critica alguém, né, um nobre, outro trovador, ou uma senhora, por meio de palavras de duplo sentido. Então, vai causar aí o duplo sentido, uma certa ambiguidade, para que não sejam facilmente compreendidas. Então, a intenção não era que fossem compreendidas mesmo, tá? Claramente. O efeito satírico dessas cantigas de escárnio é obtido por meio de ironias, trocadilhos e jogos semânticos. De modo geral, elas ridicularizam o comportamento de nobres, né, de senhores feudais, ou denunciam as mulheres que não seguiram o código do amor cortês, tá? Que não se comportaram ali, que não elogiaram a apresentação do trovador. Eu vou ler um trechinho para vocês dessa cantiga de escárnio. E não há já de sa morte pavor, senão sa morte mais la temeria, mas sabede bem per sa sabedoria, que viverá des quando morto for, e faz-se cantar morte prender, dizia viver, vede que poder, que lhe Deus deu, mas que não cuidaria, esse me Deus a mim, desse poder qual oi após morrer, jamais morte nunca temeria. Bom, então, além dessa produção literária no trovadorismo, né, que nós vimos, as cantigas líricas e satíricas, nós temos também as novelas de cavalaria. O que eram as novelas de cavalaria? Eram narrativas em verso que contavam aventuras vividas pelos cavaleiros, tá? Os cavaleiros medievais nas cruzadas. As novelas de cavalaria se desenvolvem de acordo com o tipo de herói que elas apresentam, tá? Então, nós temos alguns exemplos de novelas de cavalaria. O ciclo clássico, né, essas narrativas retomam o clássico mediterrâneo e narram a Guerra de Troia e as aventuras de Alexandre o Grande. Nós temos o ciclo arturiano ou bretão, são histórias sobre o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, e também a demanda do Santo Graal.
E temos o ciclo carolíngio francês, história sobre o rei Carlos Magno e os 12 pares da França. Então, além das narrativas, tá? Das novelas de cavalaria, nós temos ainda outras produções literárias medievais, tá? Dentre elas, os cronicões, os nobiliários e as hagiografias. Os cronicões registravam em ordem cronológica os acontecimentos marcantes da vida dos nobres e dos reis, tá? Então, acontecimentos ali que seriam importantes para eles naquela época. Os nobiliários registravam os nascimentos de crianças, os casamentos e as mortes das famílias da nobreza. Então, ali dos reis, né, e de toda a nobreza. E, por fim, as hagiografias eram relatos das vidas dos santos, eram feitas pelos monges copistas dos mosteiros. Eu quero indicar para vocês entenderem esse período do século XII, esse período literário chamado trovadorismo. Eu quero indicar 2 livros para vocês, tá? Dom Quixote de La Mancha, o autor é Miguel de Cervantes, e o livro chamado O Nome da Rosa, o autor é Humberto Eco. Quero indicar também alguns filmes para vocês assistirem, né, que daí vocês vão compreender melhor esse período. Aproveitem essa quarentena, né, para poderem assistir, que vocês vão gostar e vão entender bem esse período literário. O Nome da Rosa, primeiro filme. Rei Arthur, segundo filme. E por último, Cruzada. Então, finalizamos aqui a nossa aula de literatura, nossa primeira aula sobre o período literário trovadorismo. Vimos a introdução e as cantigas. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, me chamem e me perguntem. Um beijo bem grande para todos. Tchau!